Na aula de hoje a gente vai trabalhar com os protocolos IGP. Vamos começar esse primeiro momento trabalhando com o protocolo RIP. O primeiro passo para trabalhar com o RIP é definir os IPs nas interfaces. Então a gente está seguindo o exemplo que foi passado no exercício. Eu vou inicialmente configurar os IPs em cada uma das interfaces. Então, no caso do roteador 1, ele tem o endereço loopback, que é o 10.0.0.1. O endereço loopback é um endereço lógico. Ele não está preso em nenhuma interface física. O que significa que em caso de algum dano material, ele continua ativo. Se uma das interfaces queimar, ele continua ainda sendo possível alcançar esse roteador pelas outras interfaces. Então, a primeira coisa, a gente vai programar todas as interfaces. Vamos começar pela interface loopback. Então, eu coloco o comando int pelo comando int interface, e a gente seleciona a interface que a gente está querendo trabalhar, no caso é a loopback, e a gente configura o IP dela 10.0.0.1/32, ou seja, 255.255.255. Perdão, comando é IP address. Ok, já está configurado o IP dessa interface. Agora a gente vai configurar o IP das outras interfaces. Que é a interface fecha internet 0/0. A gente define o IP dela, IP address. Qual é a rede? A rede é 192.68.0. No caso desse nó na rede é o ponto 1. E a máscara 255.255.255.0, porque é uma máscara /24. E as interfaces do R1 já estão configuradas. O que eu faço? Reinicio o roteador para aplicar essas alterações. Se tudo estiver certo, eu já consigo ver os IPs das minhas interfaces. Como que eu faço isso? Usando o comando show IP interface brief. Tá aqui. Minha interface FastNet 00 tem o IP 92.168.0.1, que era o que eu queria. E a minha loopback tem o 10.0.0.1, que era também o que eu pretendia. Então, em termos de interface, estão ok. Lógico que como só esse único roteador que tem endereço, esse daqui não foi configurado ainda, então eu não consigo dar um ping nesse roteador, por enquanto. Então se eu for lá 192.68.0.2, não vai chegar lá, porque essa interface ainda não foi configurada do R3. Mas se eu for no R3 e configurar um IP para essa interface, então se eu entro no modo de configuração, config e eu digito, entro na interface, F0/0, configuro o IP 192.168.0.2 e a máscara 255.255.255.0, dá no chute. Agora já deve ser capaz de pingar, porque aqui agora, nesse enlace, já tem um endereço tanto aqui quanto aqui, IP. Que é isso, consegue já pingar. Porque essas duas interfaces já estão configuradas. Então esse é um teste para saber se as configurações de IP funcionaram ou não, é só a comunicação ponto a ponto deve funcionar, mesmo que a gente não tenha definido nenhum protocolo de roteamento. Basta configurar os IPs. Então vamos configurar as demais interfaces. Interface F1/0, que é essa daqui, é IP address 192.68.1.2 255.255.255.0. A interface
1.1/1 F1/1 é 192. Entra na interface, configura o endereço 192.68. Aqui no caso é rede 2.2 novamente, e coloco a máscara. Entra na outra interface, na 0/1, configura o IP, rede 192.168.3.2, coloca a máscara. E dou o comando no chute. Que agora todas as interfaces foram atualizadas. Mas eu esqueci de definir o endereço loopback. Então eu faço int loopback e eu configuro o IP dele também. 3.0.0.3 e a máscara. Dou um no chute de novo. Dou um end, show, IP, interface, brief. Então todo mundo está com 1.2, que era o que ele deveria ter mesmo, certo? As redes 0, 1, 2 e 3, correto. E a minha loopback também, correto. Note que essas duas redes aqui estão com o protocolo down. Então a gente entra no config terminal. Vocês verem aqui, ó, entrei nas interfaces e novamente no chute. O que acontece? A mensagem de log que lhe parece. Line Protocol F1 Changed State to Up. Então ele mudou a interface para Up. Deixa eu ver aqui também se ele não ficou no mesmo problema. Up, certo. Então agora, ao invés de configurar R2, semelhante ao que a gente utilizou no outro método. Isso. Então se a gente fazer um show, a gente volta no modo normal. Show IP interface int. Tá aqui o IP configurado corretamente, o endereço loopback configurado corretamente. Agora a mesma coisa para
R4, nosso roteador R4, a gente vai lá, a gente dá um config terminal, a gente entra na interface que a gente quer, que é o F0, a gente entra no F0, a gente define o IP address, que é 192.68.2.1.255.255.255.0, é um no shut. A gente entra na interface loopback 0, a gente define o IP, vai ser um address, no caso vai ser 10.0.0.4, isso, 4, e a máscara correspondente. No chute, int, show, IP, interface, brief. Então, todo mundo configurado, IPs corretos, certo? Agora, o último passo, configurar o R5. Para configurar o R5, a gente simplesmente vai precisar seguir as mesmas etapas. Config term. A gente entra na interface int f0/0 IP address 192.168.3.1 máscara 255.255.255.0 no chute, e a última interface é a interface loopback, que o endereço é IP address 10, é o ponto 5 no final, 005. A máscara 255. Chute também. Realmente. Show IP interface brief. Então tá aqui. 1.3.1, 10, todo mundo up. Nesse momento, nós já devemos ter conectividade ponto a ponto em todos os roteadores. O que significa isso? Eu consigo pingar de uma interface até a outra interface que está diretamente conectado a ela. Então, do R5 eu consigo comunicar com a R3, com a interface que está diretamente conectado a R3, que o IP no caso vai ser 192.168.3.2. Ele consegue comunicar diretamente, mas ele não consegue comunicar com uma interface que não está diretamente conectado. Então, eu vou dar um ping desse interface para uma interface de R3, mas que não é que está diretamente conectado. Por exemplo, F1 não está diretamente conectado a essa interface aqui. Então vamos lá. Vou dar um ping na 192.168.2.2, que no caso ele não vai conseguir. Ele só consegue, só configurando o IP a gente consegue a comunicação ponto a ponto. Então agora nossa rede já está toda configurada em termos de IP. O nosso próximo passo é ativar os protocolos de roteamento IGP, que a gente vai fazer a partir de agora. Bom, a gente vai iniciar falando sobre o protocolo HIP. HIP é o protocolo de vetor distância, no qual a distância nesse caso é chamado de o custo da comunicação. Quanto mais eficiente for a comunicação entre dois roteadores, menor o custo. Então ele usa o conceito de custo como sendo distância, e ele busca sempre o caminho com menor custo para criar uma rota entre dois pontos na rede. Nesse caso aqui só existe sempre uma única rota, que é passando por R3 para qualquer comunicação. Então essa rede é uma rede de um único ponto de falha. Se o R3 morrer, todos os outros roteadores param de se comunicar. Então vamos iniciar aqui ativando o HIP nesses roteadores. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quais são as redes que estão nessa topologia. Nós temos aqui as redes que estão nesses enlaces aqui, que é as redes 192.168.0.0. Note que daqui é o endereço de um nó na rede, de um roteador. Isso daqui não é endereço de roteador, isso daqui é endereço de rede.
Então a gente precisa identificar quais são as redes que estão na nossa topologia. Então isso é uma rede, isso daqui define uma outra rede, isso daqui define uma outra rede, isso daqui define uma outra rede. Então só aqui nós temos 4 redes. Mas a loopback também ela cria uma rede. Só que como é uma rede /32, isso significa que essa rede só comporta um único nó, que é no caso o endereço loopback. Então aqui também é uma rede de um nó, aqui é uma rede de um nó, aqui é uma rede de um nó. Ao todo nós temos 8 redes aqui. Então se a gente usar algum roteador como referência, por exemplo, R5, quantas redes que o R5 está conectado? Tem em tese a rede loopback e tem a rede desse enlace aqui, que é o 92.68.3.0. Dentro do protocolo RIP, a gente tem que anunciar para cada roteador quais são as redes no qual ele está diretamente conectado. Então, no caso do R5, a gente teria que conectar com essa rede, a gente teria que anunciar essa rede e anunciar essa rede aqui. Certo? E isso vai acontecer para todos os outros roteadores. Conforme a gente anuncia as redes, os protocolos no RIP eles constroem uma tabela de roteamento, no qual eles vão disseminando essas informações para os outros roteadores, informando qual que é o custo de atingir um dos seus vizinhos, qual é o custo de atingir algum de seus vizinhos. E esse roteador vai analisar o que ele já tem dessa informação. Se a que recebeu foi melhor, ele atualiza a tabela de roteamento. E assim vai indo, até construir a rota com o menor custo possível entre dois roteadores. Então vamos entrar no R1. Vamos ativar o protocolo RIP nele. Então, considerando que as interfaces já estão todas ativadas, para a gente ativar o RIP é bem simples. A gente entra no config term, ou seja, configure terminal. A gente usa o comando router RIP e pronto. Agora o que a gente precisa fazer? A gente ativou o RIP e a gente precisa agora anunciar quais são as redes no qual ele está conectado. Nós temos a rede 10.0 network. A gente coloca agora quais são as redes 10.0.0.1 network 10.0.0.1, a rede 192.168.0.0. E a gente tem que fazer mais o que? Vamos ativar a versão 2 do protocolo e vamos não fazer a sumarização de endereço, ou seja, no auto summer. Depois a gente analisa o conceito de sumarização de endereços. Se a gente não ativar a sumarização, nesse caso, a rede poderia não comunicar. Então, basicamente, essa é toda a configuração que a gente precisa para o R1 estar utilizando o RIP. Vamos fazer a mesma coisa para os demais roteadores. Então, no caso da R3, que é o que tem mais redes conectadas, mas como vai ficar? Vai ficar config terminal. A gente ativa o protocolo RIP, então router RIP. A gente ativa a versão 2 do protocolo. A gente desativa a autossumarização e a gente anuncia as redes no qual está diretamente conectado. Então vamos começar primeiro pelo loopback. A gente anuncia as redes agora das interfaces 192.168.0.0. Estou anunciando essa rede. Vou anunciar agora essa rede a 192.168.1.0. Vou anunciar a rede de baixo aqui. Ponto 2 anunciado. E agora a rede ponto 3. Pronto. A gente pode usar o comando show, run config, e a gente coloca o comando section alter. Então, com esse comando show running config pipe section router vai mostrar quais são as configurações de roteamento que a gente colocou lá.
Então a gente está com o RIP usando a versão 2 e as redes que a gente está anunciando. Aqui veja que está errado, não estou anunciando a rede 10 como loopback, mas é 10.3. Então o que eu faço? Errei, volto lá no config term, entro no router RIP, coloco no network 10.0.0.0 e eu agora coloco o correto que eu quero, network 10.0.0.3. E agora eu dou um end e dou um show running config section, por exemplo. Então a gente vê, ele não removeu. Deixa eu voltar lá. Ficou colocado certo, então foi o próprio protocolo que fez essa mudança. Então aqui. Certas vezes já foram todas já configuradas. Para ele não tem, no caso da R3 ele consegue comunicar com todas as rotas porque está diretamente conectado a elas. E também a gente tem que então aqui ele já consegue comunicar com a loopback do R1, que antes, sem o protocolo RIP, ele não conseguiria comunicar. Por quê? Nós já configuramos RIP nessas duas redes aqui. Então ele recebeu aqui, ó, você vê que o prefixo, quando a gente roda o comando show IP route, que mostra as rotas que nós já que esse protocolo conhece, que esse roteador conhece, a gente vê o Rzinho aqui de prefixo. E o R significa o que? RIP, ou seja, ele construiu essa rota através do protocolo de roteamento RIP. Esse roteador anunciou para ele que ele conhece como chegar na rede 10.0.0.1. Então ele vai lá, atualiza a tabela de roteamento dele e adiciona que para atingir o roteador no endereço 10.0.0.1, ele precisa enviar para a interface 192.168.0.1, ou seja, para essa interface aqui. Semelhante que aquilo que a gente fez usando o roteamento estático. Agora a gente vai repetir o mesmo procedimento para R2, config term. Agora a gente vai botar router RIP. A gente vai a versão 2 do protocolo no auto summary. Agora a gente vai anunciar as redes que ele conhece, 192.168.1.0 e a network 10.0.0.2. Range running config section auto. Certinho, tudo configurado. A gente dá show IP route. Como esse daqui já está configurado, esse já está configurado, então esse protocolo já deve ser capaz de encontrar todos essas redes que esse roteador R1 e que o R3 já estão anunciando. Então ele já consegue encontrar as loopbacks de todos eles. Então daqui eu já consigo pingar a loopback daqui, 10.0.0.1, 10.0.0.1. Então do R2 eu já consigo pingar o R1 e também consigo pingar o R3, a loopback do R3.
Sem o RIP eu não conseguiria. Essas rotas aqui, ó, tudo aprendido através do RIP. Certo? Também ele consegue já pingar as interfaces. Vou pingar essa interface do R1. A interface F0/0 192.168.0.1. Já consegue pingar até essa interface. Agora, para ter a conectividade completa, a gente vai rodar o RIP nos outros roteadores. Então, router, RIP, config term, outro modo de configuração, router, RIP, coloca versão 2 no auto summer, a gente anuncia as redes, network 192.168.2.0 e a network 10.0.0.4, que é a loopback dele, e é isso. As duas vezes estão sendo anunciadas. Maravilha. Por fim, o último roteador. A gente precisa configurar. E tem modo de configuração. Show. Router RIP. Version 2. No auto summer. E as redes que ele tem que ele conhece, que ele está anunciando. No caso, ele está anunciando a rede 192. Quando eu falo anunciando, são as redes que estão diretamente conectadas a ele. Network 10.0.0.5. 10.0.0.5. Mais um teste só para ver se está tudo correto. Então, as duas redes foram anunciadas, 9.168.3.0 e a 10.0.0.0, certo? Então, se todo mundo está conectado, de R5 eu devo conseguir pingar o loopback de todos os roteadores, que já prova a conectividade completa da rede. Então, ele consegue pingar o R1, ele consegue pingar o R2, ele consegue pingar o R4, ele consegue pingar o R3. Então, ele já está com conectividade completa. Se a gente rodar o comando trace route e colocar o endereço do R2, por exemplo, 10.0.0.2, a gente vê que para alcançar o R2 ele teve que passar pela interface 192.168.3.2, ou seja, ele passou para cá e passou até chegar nessa interface aqui que ele bateu e foi o caminho que ele utilizou para chegar nessa rota do 10.0.0.2. Ou seja, o comando mostra pra gente que ele passou por essa interface aqui, essa daqui. Depois ele passou pela 192.168.1.1. Então ele mostra qual foi o caminho que ele seguiu para transmitir o pacote. Então dessa forma a gente tem o protocolo RIP configurado na nossa rede. O próximo passo, para a gente desativar o RIP, caso a gente queira ativar um outro protocolo de roteamento, é simples. A gente simplesmente vem no modo de configurações, e dá um no router RIP. E vai desativar o protocolo. Você dá end, dá section, show IP, quer dizer, show running config e section router. Não tem nada, ou seja, desativou o protocolo. Então, para remover o RIP, basta você entrar nas interfaces, nos roteadores, config term e digitar o comando no router RIP.
porque para outra atividade, a atividade que a gente passou, a gente precisa configurar 3 protocolos de roteamento. Então, para não ter que reiniciar a rede ou usar algum outro método mais complicado, é só fazer um no router heap, que ele é desativado dos roteadores. Então, config term no router heap. Pronto. Seguinte, vamos ver como ficou nossa tabela de roteamento. Show. IP route. Então ele perdeu tudo que ele sabia de roteamento. Então de R5, antes eu estava conseguindo conectar, pingar na rede 10.0.0.2 e agora ele não consegue mais. Então esse é o procedimento para ativar o protocolo RIP nas redes IGP. Bom, continuando nossa aula sobre protocolo de roteamento IGP, agora é vez de configurar o protocolo OSPF. Então, considerando que nós já temos essa rede já configurada com os EPs setados para todas as interfaces, o próximo passo é ativar o OSPF em cada um dos roteadores. Algumas vantagens do OSPF sobre o RIP é que o OSPF ele é mais robusto, ele tem uma escalabilidade melhor do que o RIP. Geralmente o RIP ele consegue trabalhar em redes onde a distância, o diâmetro da rede fica até 15 saltos, ou seja, até 15 enlaces entre roteadores. Enquanto no SPF isso não existe um limite, ele consegue atender muito bem, ele é muito escalável. E ele também entende máscaras de tamanhos variáveis e permite a sumarização. Ele usa multicast, mas não broadcast, para mandar mensagens. E qual que é a vantagem disso? Ele não inunda a rede, não sobrecarrega a rede, mandando mensagens de configurações, de troca de caminhos, por exemplo, de updates. Ele converge muito mais rápido do que o RIP. Ele permite o balanceamento de carga quando os enlaces têm o mesmo custo. Então, ao invés de mandar todo mundo para uma mesma interface, ele distribui, que garante que a rede não vai ficar sobrecarregada. Ele tem mecanismo de autenticação e ele tem um suporte melhor para monitorar os roteadores. Então, ele é um protocolo superior ao RIP. E se tem os dois disponíveis, a melhor opção geralmente é usar o SPF. Então esse é alguns dos motivos que a gente pode nos encorajar a usar o SPF. Ele é um protocolo de estado do link. Então tá. Então, vamos continuar, inicializar mesmo a configuração dele. Só para iniciar, vamos ver show IP route. Ou seja, só para mostrar que ele não conhece nenhuma rota além das que estão diretamente conectadas a ele. Para ativar o OSPF é bem simples também, assim como o RIP. A gente entra no config terminal, a gente dá um router OSPF, ou seja, ative o OSPF e o process ID. O process ID é o identificador do processo, porque é possível a gente rodar mais de uma instância do OSPF no mesmo roteador. No nosso caso, isso não vai ocorrer, então qualquer processo que a gente rodar é válido. Nesse caso eu vou ativar o processo 1, ou seja, com a ID 1. E semelhante ao RIP, a gente tem que anunciar quais são as redes que estão diretamente conectadas a esse roteador, ou seja, o 10.0.0.1 e o 192.168.0.0. Diferente do RIP, que não suporta a sumarização, o SPF suporta. Então a gente tem que dizer qual que é a rede e a máscara dele. E outro conceito também é de área, que o OSPF ele considera áreas no qual ele está executando.
Como a gente quer que todos esses roteadores comuniquem em si, então a gente considera que todos eles estão na mesma área de comunicação. Então vamos lá. Então o que a gente faz? Vamos anunciar as redes que eu falei: 92.168.0.0, endereço de rede, não endereço de um nó. A máscara, que é outro ponto importante, só que a máscara aqui no caso ela vem invertida. Então onde a gente colocaria 255, aqui ele vai ficar 0, e onde tiver 0 vai ficar 255. E a gente tem que definir qual é a área que ele está comunicando. Como todos eles aqui têm que se comunicar, eu vou colocar que todos os roteadores, quando eu for configurar os demais, tem que estar na área 0. Se eles estiverem em áreas diferentes, eles não vão se comunicar. Então, anunciei já a rede 92.168.0.0 e a outra rede é a 10.0.0.1. Só que a máscara dele, como todo mundo lá é 255, aqui vai ser todo mundo 0. Basicamente é isso. Já anunciei as redes. Pronto. Então show run config section router. Então está aqui. Ele já está anunciando quais são as redes no qual ele está conectado. Tem vários outros comandos que a gente pode utilizar no OSPF, como balanceamento de carga e outras coisas nesse sentido. A gente pode dizer qual que é o custo de ir para um caminho e não para o outro. No caso, a gente só está interessado, nesse momento a gente só está interessado em ter conectividade na rede, então a gente só vai focar no network, no comando network. Próximo passo, configurar o R3, que é o roteador mais complexo. Se a gente for ver show running config, já mostrei que o running config, show IP router. Então ele só conhece as redes que estão diretamente conectadas com ele. Então o que a gente faz? Entra no config terminal, vamos ativar o OSPF. OSPF, posso usar qualquer process ID, vou usar o 2 nesse caso. E a gente vai fazer o que? A gente entra, anuncia as redes, estão diretamente conectados a ele. Nós temos o 92.168.0.0. Estou anunciando essa rede aqui, cuja máscara é 0.0.0.255. E para ter conectividade, todos eles precisam estar na mesma área. Qualquer área que eu estou utilizando, a 0. Então a gente faz isso para a rede 92.168.0, 92.168. Agora ponto 1. Agora para 1.2. Então a rede 92.168.2.0. E agora para 3. Que é essa daqui. E agora para a loopback. A loopback é sempre a máscara 000 nesse caso. E aqui vai ficar 0003. Agora a gente dá end. Show running config section router. Então ele já está anunciando o SPF2. E olha, ele anuncia a rede 10.0.0.10.0.0.3. Quando a gente estava utilizando o IP, ele só mostrava a rede 10. Por quê? Porque ele não fazia a sumarização. Aqui ele consegue fazer isso. E vamos ver quais são as rotas que ele tem. Então aqui ele já aprendeu uma rota aqui já. Ele aprendeu uma rota de como chegar na loopback do R1. Como a gente sabe que foi o SPF que ensinou, por causa do prefixo O. E o O vem, o maiúsculo vem do OSPF. Então, só por ter ativado ali as redes, ele deve ser capaz de pingar na loopback do 10.0.0.1 do R1. E é exatamente o que acontece. Então, os dois já estão configurados corretamente. Mesma coisa para R2. Router já está no modo de configuração, SPF 3. Note que no 1 eu usei o ID 2, outro usei 1. Não tem problema se a gente usar o mesmo ID. Só estou mudando os IDs para ilustrar que não importa. Então,
Para o R2 a gente precisa anunciar essas duas redes, a da loopback e do enlace network, 192, 168.1.0, a máscara invertida, todo mundo na área 0, network 10.0.0.2, toda máscara zerada, área 0. Então a gente já configura as duas redes. E já temos várias informações do OSPF. Ele já aprendeu como chegar na loopback do R3, na loopback do R1 e também os endereços das interfaces. Ele já aprendeu todas as rotas, por conta que esse daqui conhece as rotas para chegar nessa rede e anunciou para ele. Então, em tese, ele já conseguiria pingar o roteador 3.3.1. Ainda não, porque ele consegue ver o 192.168.3 e não consegue pingar. Porque o ping é um protocolo que vai e volta. Esse daqui ele conhece como chegar aqui, mas esse não conhece como retornar para cá. Então o protocolo chega, esse aqui recebe o protocolo, mas quando ele vai tentar responder para esse daqui receber informação de volta, ele não chega, ele sabe por qual interface mandar. Quando a gente configurar esse, aí ele vai conseguir fazer o ping. Então o sucesso é 0. Mesma coisa para R4. Já está com o modo de configuração, então vou dar router OSPF 4. A gente anuncia as redes. Agora está diretamente conectada, que vai ser a 192.168.2.0, máscara 0.0.0.255, área 0. E a outra vai ser, saiu do modo de configuração, router OSPF, que a gente usou 4, a gente só adiciona novamente o comando que está faltando, que é a 10.0.0.4, que é o endereço do feedback dele, 0.0.0.0, área 0. Então, em tese, já anunciou as duas redes. Como eu tive esse probleminha aqui, eu cliquei, dei Ctrl C e ele saiu no meio da configuração. Como que eu vou ter certeza se eu configurei certo, se eu configurei errado? Eu vou lá, dar um show, run config e vejo a seção de router. Ah, tá. Então, aqui no meu caso, ele preencheu o código certinho. Então, se eu digitar show IP route, ele já aprendeu várias rotas para cada uma das interfaces. Ele já consegue pingar para essas duas. Esse daqui não vai, o R5 ainda não é capaz de pingar porque ele não vai conseguir retornar. Então, se eu pingar o R1, esse daqui de cima, 10.0.0.1, ele já consegue mandar daqui e retornar. Para a gente ter uma rede com conectividade completa, basta programar agora o R5. O que a gente faz? A gente dá um config term. Agora a gente ativa o router, OSPF 5. Network. A gente anuncia a rede 192.168.3.0. A área 0.0.0.0.255, a área 0. E agora o network 10.0.0.5, máscara 0.0.0.0, área 0. Dá um end, te dá um show running config section router. E as duas redes estão conectadas. Então aquele teste, vamos usar o trace router. Trace route 10, vou fazer o trace route do R5 para o R2, para essa interface, para a loopback dele. Então ele foi e seguiu aquele mesmo caminho, ele passa por essa interface até atingir essa interface.
E no roteador que tinha falhado, que era o R2, aqui ele tinha falhado quando eu tentei pingar o R5. Então quando eu tentei do R2 pingar o R5, aquela hora que o R5 não estava configurado, deu erro. Então só repetindo o comando, agora ele consegue. Então assim a gente configura o protocolo OSPF. Próximo passo, desativar o protocolo, supondo que a gente queira usar um outro protocolo. Como desativar sem ter que resetar o roteador? Simples. A gente pode dar um show running config também section alter. A gente vê qual que é o processo que ele está rodando, aqui no caso é 1, então eu vou lá config turn e dou no alter ospf1. Então se eu vir aqui agora vejo cadê que ele está rodando, nada. Também ele vai perder essa tabela de roteamento. Route. E perde. E a gente repete esse processo para os demais roteadores. No caso vai ser o 2, mais rápido. Aqui vai ser o 3. Que vai ser o 4. Então, config terminal no alter ospf 4. Por fim, que é o 5, então config term no alter ospf 5. Nada configurado, a gente dá um show IP volt, só os que estão diretamente conectados. Uma coisa para cá, fazer o teste, show IP volt, só os que estão diretamente conectados. Então nós desativamos o SPF em todas as interfaces. Então só para ter certeza, show IP volt, só os que estão diretamente conectados. Só os que estão diretamente conectados. Isso, então a gente já removeu o SPF também deles. Então, continuando nossas configurações dos protocolos IGPs, o último protocolo que falta é o EIGRP. O IGRP é um protocolo semelhante a algumas características do RIP, porque ele é um protocolo de vetor distância, mas ele tem diversas otimizações que tornam muito mais eficiente. Ou seja, ele só manda mensagem de atualizações e não fica mandando periodicamente mensagens de atualizações da rede. Então ele reduz o consumo de tráfego na rede. E ele, para configurar o protocolo IGRP, também não é muito complexo. A gente simplesmente precisa entrar no modo de configuração. Então, primeira coisa, vamos ver se tem alguma rota nesse roteador. Ele não tem nenhuma rota ainda definida. Então a gente vai ativar o protocolo EIGRP nele. A gente entra no modo de configurações do roteador, dito comando router, EIGRP, o número do processo ID, caso 1, e anuncia as redes que estão diretamente conectadas a ele. Nesse caso, 192, 168.0.0 e a máscara invertida, igual a gente usou no OSPF. Chamado de wildcard, na verdade. Não é máscara invertida, é wildcard, o nome correto.
Note que aqui a gente não precisa definir a área que ele está atuando, porque ele assume que todo mundo está no mesmo sistema autônomo. 10.0.0.0.1 e a máscara. Nosso wildcard é 0. Então, já temos ele funcionando. Gente. Então, tá aí. Com as das redes já ativas. Próximo passo, configurar o R3. Então a gente faz isso aqui na R3, a gente entra, config. A gente digita o comando, ativa o protocolo, router, EIGRP, processo ID, a gente anuncia as redes no qual estão diretamente conectadas, o 92.168.0.0 é a máscara, wildcard 0.255. E isso a gente faz para os demais roteadores, para as demais redes que estão diretamente conectadas a ele. E a gente também anuncia o endereço da loopback, que é a 10.0.0.3. A gente faz mais um teste. Todas as redes foram anunciadas. E a gente pode já dar um show. Então a gente vê que ele já aprendeu os endereços das redes. De uma rede, só que ele prendeu o endereço da rede R1 errado. Isso. Aqui ele estava fazendo antes a sumarização automática das redes. Então o que eu fiz foi entrar no protocolo. Eu entrei na IGRP e atualizei nos dois roteadores, desativei a sumarização automática, para a gente conseguir comunicar pelo endereço loopback. Então agora que nós já temos o IGRP ativo nos dois roteadores e ambos não estão com sumarização, a gente consegue fazer já um ping no loopback de R1 a partir de R3. Então 10.0.0.1. Então o IGRP já está ativo. Então se a gente fazer um show IP route, a gente já vê que ele aprendeu essa rota através do prefixo D. O prefixo D é o IGRP. E esse processo segue para os demais roteadores. A gente entra no R2, config terminal, a gente ativa o protocolo router e GRP, processo ID, usa 1. A gente ativa as redes que estão diretamente conectadas a ele. Nós temos um 192.68.1.0, o wildcard é 0.0.0.255 e a rede da loopback é a 10.0.0.2. E a gente faz também no AutoSum.
Dá um end. Ver se a gente configurou corretamente. Section. Então tá certo. A gente vai um show IP out. Ele já aprendeu outra vez do IGRP as duas interfaces loopbacks e diversas interfaces aqui. Então já consigo dar um ping na 10.0.0.1 e também na interface dele também. Consigo dar um ping no loopback de R1, agora vou dar um ping na interface de loopback. Então 92, perdão, um ping na interface de R1. 68.1.0.1, ou seja, eu estou pingando nessa interface aqui, funcionou. Então esses três aqui já estão configurados no RageRP. Vamos continuar na R4, terminal, Alter, IGRP, processo ID 2, não importa qual que é o ID, a gente vai anunciar qual que é a rede, que vai ser 192.168.2.0, wildcard 00255, e a outra rede é a 192.10.0.4.0.000 no AutoSummer. Show IP out. No Process ID, acho que no HRP é a área que a gente configura quando a gente digita o comando Victor. O 1 aqui, na verdade, se não me engano, é a área ou sistema autônomo. Então, desconsidere quando eu falei que isso daqui é o Process ID. Isso é pro protocolo OSPF. Então, ali já está configurado. Por fim, é só configurar o R5. Config term. Router OS IGRP. Área 1. A rede que a gente vai anunciar, Network 192.168.3.0. Wildcard 000.255 e a rede Network ponto 10.0.0.5 é o wildcard do 0. No AutoSummary, int show running config section router. Então GRP, todas as redes corretas no AutoSummary. Então vamos ver se ele já criou algumas rotas. Então ele já construiu todas as rotas, todos os loopbacks estão aqui, e as interfaces também, que foi aprendido através do IGRP. Então, aquele teste que a gente fez nos outros protocolos, vamos fazer o traceroute de R5 direção a R2, de R5 a R2. Então, para isso a gente vai lá e coloca o endereço da interface de R2, 216, o loopback dele 10.0.0.2. O que aconteceu? Ele então, para enviar para o pacote 10.0 para interface loopback 10.0.0.2, que é de R2, ele envia o pacote, envia o dado
para o 192.168.3.2, ou seja, para essa interface, e depois ele envia para essa interface, que é o 92.168.1.1, que é a rota esperada mesmo. E ele tem atividade completa, só fazer o teste 10.0.0.1. Então ele conseguiu pingar de 1. Então saiu de R5 e conseguiu dar um ping aqui. Ele conseguiu sair de R5 e dar um ping na R2. Agora vou fazer o teste com a R4, que é o 10.0.4. Então ele conseguiu sair de R5, passou para R3, foi até R4 e por fim para R3. Então ele tem conectividade com todos os roteadores configurados na rede. E é basicamente esse o processo para configurar os principais protocolos aí de IGPs que a gente viu. Não é complicado, só seguir esse passo. A parte mais essencial é anunciar as redes e ativar a autossumarização deles. E é isso. Qualquer dúvida pode mandar no menu, pode mandar lá no AVA ou comunicar diretamente para mim.